Olá pessoal, vamos lá fazer agora a questão 132 e 133. Esse vídeo aqui vai abordar apenas a questão 132, tá? Da prova de linguagem do Enem de 2009, mas eu já vou ler os dois textos, porque vocês vão ver que para a questão 133 eles vão servir. Então vamos lá. Já foi o tempo em que vi a convivência como viável, só exigindo deste bem comum piedosamente o meu quinhão. Já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora, sem ceder, contudo, no que me era vital. Já foi o tempo em que reconhecia a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda a ordem, mas não tive sequer o sopro necessário, e negado o respiro que me foi imposto o sufoco. É esta consciência que me libera, é ela hoje que me empurra, são outras agora minhas preocupações. É hoje outro o meu universo de problemas. No mundo estapafúrdio, definitivamente fora de foco. Cedo ou tarde, tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista. E você que vive paparicando ciências humanas, nem suspeita que paparica é uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores. Ninguém arruma a casa do capeta. Me recuso, pois, a pensar naquilo em que não mais acredito. Seja o amor, a amizade, a família, a igreja, a humanidade. Me lixo com tudo isso, me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes. Então isso aqui é um trecho de um livro chamado Um Copo de Cólera. Vamos ver o texto número 2. Raduan Assar lançou a novela Um Copo de Cólera em 1978, fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes em que a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. O embate conjugal ecoava o autoritário discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jugo da ditadura militar. Ok, então, o primeiro texto, como eu já disse, é justamente uma parte do livro Um Copo de Cólera, e ele mostra uma pessoa inconformada, de certa forma, certo? Então, essa repetição constante da expressão já foi o tempo, já foi o tempo, já foi o tempo... E continua, né? Vai indo, e aí ele começa, hoje, tal coisa, hoje, outro meu universo, etc, etc. Então, ele basicamente está te falando que houve coisas no passado que já não são verdade no presente, e ele tem uma interlocutora, então ele tem uma hora que ele fala, você. Esse você significa que ele está falando com alguém. E alguém que paparica ciências humanas, ou seja, alguém que apoia essas ciências humanas, que segundo ele é uma piada. Quando ele fala piada. E ele continua falando que não dá para ordenar o mundo dos valores, que ninguém arruma a casa do capeta, ou seja, para ele os valores estão perdidos. Então, quando ele fala valores depois, naquilo em que não mais acredito, ele está falando justamente que ele não acredita mais em valores. Então, essa que basicamente o texto vai em torno disso. E aí, no final, ele fala, me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio. Então, ele está afirmando que ele está se exilando, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes. Justamente porque ele não acredita mais nos valores do mundo, ele prefere viver sozinho. E o texto 2, o que mostra? Ele corrobora essa ideia de que essa narrativa é fervorosa, então estamos aqui com fervilhante narrativa, tem um confronto verbal entre amantes, e a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. Ou seja, ele deixa bem claro que é um texto forte, é um texto... que ele é um livro que está sempre mantendo esse tipo de linguagem bastante intensa. O interessante que ele fala aqui no comentário é que justamente você tem o embate conjugal que serve como ilustração do poder e da submissão num Brasil sob a ditadura. Então, Brasil e ditadura. Aqui. Ou seja, na verdade é um paralelo. Do mesmo jeito que tem um embate conjugal,
ele faz um paralelo de um embate entre poder e submissão no Brasil ditatorial. Ok? Vamos agora para a questão. Questão 132. Considerando-se os textos apresentados e o contexto político e social no qual foi produzida a obra Um Copo de Cólera, verifica-se que o narrador, ao dirigir-se à sua parceira nessa novela, tece um discurso. Agora vamos lá. Se você perceber, cada uma das alternativas aqui, ele vai estar caracterizando o discurso. Então, antes da gente ler qualquer coisa, vamos pensar em olhar que tipo de adjetivo ele coloca, porque pode facilitar muito a nossa vida. Então, um discurso conformista, de jeito nenhum ele é conformista. Ele está justamente inconformado, ele está triste porque não existe mais esses valores em que ele acreditava e ele vai se exilar. Isso não é uma atitude conformista. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A justamente por causa disso. Mas se a gente quiser continuar lendo, conformista que procura defender as instituições nas quais repousava a autoridade do regime militar no Brasil, a saber, a Igreja, a Família e o Estado. Mas, gente, isso aí não importa. O que importa é que não é um discurso conformista. Vamos lá. Segundo, pacifista. Também não é pacifista. Ele não está querendo lutar pela paz. Ele está justamente mostrando assim que já desistiu das ideias. Então, não é uma questão de guerra em que ele está querendo ser pacífico. Ok? Desmistificador. O que é desmistificador? É alguém que quer desmistificar ou esclarecer as coisas. E parece que é isso que ele está querendo fazer, né? Justamente porque ele queria esclarecer o que aconteceu, afinal, o que aconteceu com os valores todos que eu acreditava que existissem antes. Então, o desmistificador pode ser, vamos continuar lendo, escrito em um discurso ágil e contundente, que critica os grandes princípios humanitários supostamente defendidos por sua interlocutora. Pessoal, vamos ver palavras-chave aqui. Discurso ágil e contundente. O que vocês acham? O discurso dele tem uma certa agilidade, tem palavras intensas, certo? Não é um discurso moroso, devagar, chato. Critica os grandes princípios humanitários. Justamente, ele fala sobre valores, sobre princípios. Supostamente defendidos por sua interlocutora. Ora, quando ele fala em você, aqui, você que vive paparicando as ciências humanas. Está justamente criticando a interlocutora. Certo? Então, aqui, quando ele fala supostamente defendidos, é porque ela vive paparicando as ciências humanas. Então, defendidos aqui está representado lá em cima pela palavra-chave paparicando. Então, essa alternativa está bem promissora. Vamos ver as próximas. Politizado. Ora, o discurso dele não é politizado. Politizado significa que tem alguma orientação política. E esse discurso dele não. Esse discurso dele é apenas uma desilusão com valores. Ou seja, politizado aqui está incorreto. Porque ele não fala de política, ele fala apenas de valores humanos. Tá? E aí aqui a justificativa seria, pois apela para o engajamento nas causas sociais e para a defesa dos direitos humanos como uma única forma de salvamento para a humanidade. Salvamento é uma palavra-chave aqui. E essa palavra-chave não é abordada no texto em nenhum momento. Em nenhum momento ele fala de salvamento. Letra E, contraditório. Contraditório não, ele não é contraditório. Ele está sendo bastante coerente. Ele fala que ele não acredita nos valores, que ele já perdeu as esperanças e que ele vai se exilar. Agora, contraditório, se a gente continuar lendo, ao acusar a sua interlocutora de compactuar com o regime repressor da ditadura militar por meio da defesa de instituições como a família e a igreja. Em nenhum momento ele acusa, certo? Em nenhum momento ele acusa, em nenhum momento é mostrado que ela esteja compactuando. Então essa alternativa está incorreta. Então a alternativa correta é a alternativa C para essa questão. E agora a gente vai ver o vídeo da questão 133, que é baseado no mesmo texto. Até já. Tchau, tchau.